Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Que a paz esteja convosco. Hoje é domingo, uma tarde ensolarada aqui. E eu trago a última mensagem aqui do Apocalipse, né? A última carta, conforme eu falei na segunda-feira, que eu ia estar ministrando essa semana sobre as cartas do Apocalipse. E hoje eu quero trazer para a sua vida, para a nossa vida, assim, um aprendizado da mensagem que está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 ao 22. Vamos ler aqui. Vamos falar da igreja de Laodiceia, uma igreja reprovada pelo Senhor. Vamos ver por que ela foi reprovada, né? Vamos ver o que Deus tem para falar conosco através dessa palavra. A Bíblia diz assim, ó, Apocalipse 3, 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. Então vamos falar da sétima igreja da Ásia, que é a igreja de Laodiceia. Eu quero dizer para você que, né, João, ele estava ali escrevendo aquela carta direcionada pelo Senhor Jesus Cristo, né, pelo nosso Deus. E o Senhor falou, olha, escreve ao anjo, né, da igreja que está em Laodiceia, ou seja, escreve lá para o pastor, para o líder da igreja. Porque, meu irmão, quem presta conta da igreja, né, é o anjo da igreja, ou o líder da igreja, né? Então, o líder, ele vai prestar conta das almas, das vidas que Deus colocou ali debaixo da mão dele para cuidar. E aqui, meu irmão, ele fala, isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação, ou seja, Jesus estava falando dele, né? Aquele que, o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, ou seja, não tem nada contra, né? O que falar contra tudo que aconteceu na vida do Senhor. Ele é a própria testemunha fiel e verdadeira de tudo que aconteceu, né? Do nascimento, morte, ressurreição, da criação, de todas as coisas que ele fez, que ele faz, porque ele é Deus, né? O Amém, Amém. Quando você fala Amém para alguma coisa, você concorda, né? Quando você fala Amém, significa que você está dizendo eu concordo. Então ele estava dizendo que ele é o Amém, ou seja, ele é a própria concordância de tudo que Deus Pai fez ali, né? Princípio da criação, ele é desde o início até o fim, ele é eterno. É Jesus Cristo que eu estou falando, meu irmão. O Deus Todo-Poderoso, né? Aquele que era, que é e que há de vir. Glória a Deus. E ele fala, eu sei as suas obras, que nem é frio nem quente. Olha, meu irmão, Deus estava dizendo aqui com a igreja de Laodiceia, você não é fria, nem uma igreja quente, fervorosa, cheia da minha presença. E também não é frio, você é morno, mais ou menos. E olha que coisa forte que Deus falou. Deus falou assim, porque és morno, não é frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Deus estava dizendo para aquela igreja, olha, porque você é morno, sabe uma coisa morna? Uma coisa morna é sem graça, né? Você vai beber uma água gelada, ela é uma delícia. Uma água quentinha, tudo bem, né? É natural. Mas quando você bebe uma coisa morna, é sem graça, meu irmão, né? Então o Senhor estava falando ali, olha, o morno eu vou vomitar. Então é melhor a gente ser cheio ou a gente não ter, do que a gente ser mais ou menos. Ficar naquela, sabe? Aquele comodismo, aquele não vai nem fica, aquela coisa mais ou menos. O Senhor não se agrada disso. O Senhor, ele fala que ele vomita os mornos, né? O que for morno, o que é mais ou menos. Porque frio é frio, quente é quente. O morno é o quê? O meio termo. Deus não gosta de meio termo, meu irmão. Eu costumo dizer que, eu falo, e a Bíblia fala também, que Jesus, ele é um Deus de sim ou não.
A palavra de Deus é ou é sim ou é não. Ele não fala assim, eu posso fazer isso, espera aí, mais ou menos. Não existe isso. Eu posso fazer isso, eu posso ser assim. Quando você lê, ou vai estar que sim ou vai estar que não. Não existe um mais ou menos aqui, um intermediário, ou é ou não é. Então, meu irmão, ele fala que o morno, ele vomitaria da boca. E ele fala, e aqui no versículo 17, a igreja de Laodiceia, ela se achava poderosa, porque Laodiceia era uma cidade rica. E a igreja, né, consequentemente também estava ali naquele meio, uma igreja rica, uma igreja que não tinha falta material. Mas aí a igreja se achava, né, como tá falando aqui, ó. Rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Ou seja, a igreja de Laodiceia achava assim, eu não tenho falta de nada, não tem nada que eu não tenha. Mas aí o Senhor, ele falou assim, você é um desgraçado, olha a palavra que Deus usou, hein? Miserável, pobre, cego e nu. Ou seja, Deus estava dizendo ali, quando ele fala de desgraça, era o quê? Né? Uma coisa que é desgraçada, uma coisa que ela é sem a graça, né? Sem a graça de Deus, ou seja, uma coisa arruinada. Aí ele falou assim, miserável, né? Miserável porque perdeu tudo que ele tinha espiritual. A igreja perdeu, né? Tudo que ela tinha, tudo que ela aprendeu. Pobre, porque se você não tem Deus, você fica pobre, não é de dinheiro. Você pode ser rico material e ser pobre espiritual. Então Deus estava dizendo ali, cego, porque já não enxergava mais, né, os seus erros, seus pecados, seus defeitos, seu distanciamento, seu comodismo, não enxergava mais, não tinha mais noção do que estava, para onde ir. E nu, né, no caso de viver em trevas. Então o Senhor falou, você diz que é rico e que nada tem falta, mas é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Então Deus estava falando isso com a igreja de Laodiceia. Estava ali, né, falando a real da vida espiritual daquela igreja. Uma igreja que aparentemente ela era rica, bonita, tudo mais, né? Não tinha falta alguma, como está escrito aqui no versículo 17. Porém, diante dos olhos de Deus, ela era uma igreja abominável, né? Igreja desgraçada, miserável, pobre, cega e nu, morna. Uma igreja que Deus falava, eu vou te vomitar da minha boca. Ou seja, você não tem me agradado. Uma coisa que você vomita é quando o quê? Você come uma coisa estragada, que faz mal, né? Quando você, alguma coisa que não é legal, você faz o quê? Vai vomitar, porque vai fazer mal para aquilo, para o seu organismo. Então Deus estava dizendo, olha, a igreja morna, eu vomito da minha boca. É melhor você ser fria, ou é melhor você ser cheia do meu espírito, ser quente. Esse negócio de mais ou menos, uma hora tá, uma hora não tá, Deus vomita, Deus abomina, Deus não se agrada. Tá escrito aqui, Apocalipse, capítulo 3, do 14 ao 22, onde a gente tá lendo, e o Senhor falou assim, olha, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueça. Ou seja, o ouro que o Senhor estava dizendo ali era o que? A purificação, né? Porque quando a gente passa pelo fogo, nós somos purificados. Quando a gente passa pelo fogo, quando o ouro, a prata, né? Ele passa pelo fogo para ele ser purificado. Então, o Senhor falou, compres ouro provado no fogo, vestes brancas para que vista e não pareça vergonha da tua nudez. Ou seja, veste branca fala de santificação, né? Da purificação também, de você ser limpo, né? Diante dos olhos do Senhor. Aquela igreja, ela era bonita, ela era rica, mas ela era uma igreja que não agradava ao Senhor, né? A igreja de Laodiceia. Então ele falou, e unja os olhos com colírio para que veja. Quando fala de olho, fala de discernimento, né, meu irmão? Aquela igreja ali, ela estava tão bem ali, digamos, materialmente, que ela estava esquecida das coisas espirituais. Mas eu quero abrir um parêntese aqui e explicar para você. Não é porque ela tinha condição financeira que ela era pobre espiritual, tá? Não é por isso, meu irmão. Muitas pessoas têm muita condição financeira, têm uma vida boa, têm uma vida, né, abastada de coisas materiais, porém é cheio da presença de Deus. Por quê? Porque sabe que além de tudo aquilo, o principal é o Senhor, né? Mas essa igreja aqui em especial não foi assim. Essa igreja, ela estava se esquecendo de Deus, esfriou com Deus, ela virou uma igreja presunçosa. Ela se achava, ela achava que ela era rica, que ela não faltava nada, tá escrito aqui, não tenho falta de nada, e ela se tornou uma igreja acomodada. Ou seja, tá tudo bem, não me falta nada, não preciso buscar, não preciso correr atrás, não preciso de mais nada, né? É um risco. Às vezes, quando a pessoa começa a ter uma vida mais tranquila, melhor, o risco vem, né? Esse comodismo é um risco que se corre. Mas eu creio, meu irmão, que é a essência que faz a diferença. Porque você pode ter muito, como eu falei, não faz muita diferença para quem tem essência de adorador, para quem tem essência e sabe que depende de Deus.
aquilo ali tudo é muito bom, tudo é muito agradável, mas a gente sabe que no final das contas é o Senhor que dirige tudo, é Ele que permite, e por causa dele que a gente tem todas essas coisas, né? E ele fala que, então o Senhor falou, eu aconselho que compre ouro, veste branca e unge os olhos com colírio, ou seja, se purifica, se santifica, começa a ter discernimento espiritual. Eu aconselho, Deus estava dizendo, eu aconselho você que faça isso, né? Porque senão vinham as consequências para aquela igreja, né? Sempre vai vir as consequências, boas e ruins. Como eu sempre falo aqui nas mensagens que eu tenho pregado aqui, que eu tenho ministrado, tudo que a gente faz na nossa vida é uma semente. Então, naquela igreja, aquela semente ali estava sendo semeada ruim. Então Deus estava dizendo, olha, eu aconselho que você mude enquanto é tempo, que você se transforme enquanto é tempo, com a igreja de Laodiceia. E meu irmão, ele fala no versículo 19, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Seja zeloso e arrepende. Ou seja, eu vejo o amor de Deus aqui, mesmo com a igreja que era reprovada diante dos olhos do Senhor, mesmo com uma igreja que o Senhor falou, vomitar-te-ei da minha boca, está escrito aqui, mesmo com uma igreja que o Senhor falou, você é miserável, desgraçado, pobre, cego e nu, também está escrito aqui, são palavras escritas na Bíblia. Mesmo com essa igreja, com tudo isso que Deus falou dessa igreja, no versículo 19 você vê ele dizendo, eu repreendo e castigo os que eu amo. Então eu vejo sim o amor realmente assim, um amor incompreensível do Senhor, né? No sentido que a gente não tem como entender, por mais que esteja emaranhado no pecado ali, nos erros, se a pessoa se arrepender, está escrito aqui, ó, sê pois zeloso e arrepende-te. Ou seja, então eu consigo entender aqui que mesmo a igreja estando, né, mergulhada naquele acomodismo, mergulhada naqueles erros, se ela se arrependesse, se a pessoa se arrependesse, o Senhor tinha misericórdia, porque ele falou, eu repreendo e castigo que eu amo. Então se Deus estava repreendendo, se Deus estava trazendo uma palavra dura, difícil, olha, palavra dura, o Senhor falou, vomitar-te-ei da minha boca, imagina se Deus fala isso ao seu respeito, ao meu respeito, meu Deus, é um desespero. Mas mesmo assim no versículo 19 ele fala, eu castigo os que eu amo. Ou seja, se Deus está falando ainda, era porque Deus amava, porque Deus ainda queria um conserto, porque Deus ainda queria, né, trazer pra gente que há esperança quando há arrependimento. E engraçado, eu tô na 7ª igreja hoje, domingo, comecei segunda-feira a ministrar sobre Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia aqui, né, capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipse, e hoje é o último, eu encerro essa mensagem das igrejas, e a partir de amanhã eu começo a trazer mensagens, né, outros tipos de mensagens que o Senhor trouxe ao meu coração, mas o que eu acho interessante é que todas as igrejas que houveram uma reprovação de Deus, você vê o Senhor falando de arrependimento. Então isso significa para a nossa vida, para a gente trazer para a gente, para o que a gente vive hoje, que todas as vezes que nós andarmos por caminhos errados, por caminhos assim que vão nos conduzir para longe de Deus, se a gente se arrepender e voltar, há esperança para a nossa vida, há esperança da misericórdia do Senhor sobre nós, porque Jesus ama, Jesus cuida, Deus ama, Deus cuida. E a coisa mais linda, que é um dos versículos que eu mais acho lindo na Bíblia, está justamente na parte onde Deus fala com essa igreja, que é o capítulo 3, versículo 20. É o próximo versículo que fala assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. É um dos versículos mais bonitos que tem na Bíblia, que é um versículo onde fala da misericórdia de Deus. E Jesus estava dizendo, olha, eu estou à porta do seu coração. Eu estou aí batendo, olha, ó, estou batendo na porta. Aí ele fala, se você ouvir a minha voz e abrir a porta, se você ouvir que eu estou batendo e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, que coisa linda, eu acho assim esse versículo maravilhoso, onde Deus fala, se você abrir a porta do seu coração, né? Se você abrir a porta da sua vida, se você abrir a porta para ele entrar, para ele fazer as mudanças que ele quer, ele entra com prazer, com alegria, ele muda, ele transforma, ele fortalece, ele alegra, ele faz o que precisa. Porque eu preciso de algo, você precisa de outra coisa, cada um precisa de uma coisa diferente, mas Deus é perfeito e conhece o seu estado, o meu estado. Então, ele fala, primeiro você precisa abrir a porta, primeiro você precisa ouvir a minha voz, ou seja, quando Deus está chamando através de mensagens como essa e outras mensagens que eu tenho certeza que você ouve em outros lugares,
Quando você ouve a voz e abre a porta e fala, eu reconheço que eu preciso, eu reconheço que esse Deus assim, é tudo que eu tenho. Por mais que tenha muitas outras coisas, quando você abre a porta, ele entra e ele faz morada eterna. É lindo Jesus, meu irmão. Ele não invade a sua vida. Nunca você vai ver Deus invadindo a vida de ninguém na Bíblia. Eu não vejo. Você lê a Bíblia, né? De Gênesis a Apocalipse, você não vê Jesus, você não vê Deus invadindo a vida das pessoas. Você vê Deus querendo entrar, mas de uma maneira delicada, amorosa, sabe? Querendo entrar de uma maneira mostrando assim que ele é bom, que ele é fiel, que ele é misericordioso. E muitas vezes mostrando como essa palavra de Laodiceia, que ele é um Deus de justiça também. Que ele é um Deus que está vendo as coisas erradas. Ele não pode, meu irmão, se você vê um filho seu, você que está me assistindo, se você tiver filho, se você vê um filho entrando por maus caminhos, você vai alertar. Você vai pegar e sacudir seu filho, olha, me escuta. Você vai aconselhar, você vai sentar com ele, você vai falar até não ter mais jeito. Que se ele não quiser ouvir, paciência, você não tem, ainda mais quando o filho cresce, né? Quando é pequeno ainda a gente tem poder sobre ele, né? Autoridade. Quando ele cresce, meu irmão, cada um vira adulto e vai seguir seu caminho. Vai prevalecer o que nós plantarmos no coração deles. Mas eu não tô falando de filho, é só para você entender a parte do cuidado de Deus conosco. Se você tem um filho que está indo para o caminho errado, que está indo para coisas ruins, coisas que vão destruir a vida dele, que vão prejudicar, você vai fazer o quê? Desperta, meu filho, acorda, eu vou te ajudar. Não vou deixar você ir por esse caminho. Você está fazendo isso, não é certo, não é assim? É isso que Deus faz conosco. Deus é lindo, meu irmão. Deus pega você que é filho, você que é filha, nós que somos filhos, e ele fala, olha, esse caminho aí que você está vivendo, tá errado, não tá me agradando. Tá muito frio, tá muito morno, tá muito sem graça, tá muito acomodado, tá muito sem buscar, tá muito presunçoso, achando que é e não é. Sem mim você nada pode fazer, diz o Senhor para nós. Então ele fala, mas eu repreendo e castigo os que amo, pois zeloso e se arrepende. Então Jesus ele vai dar ele vai dar a repreensão dura, difícil, palavras assim que você fala, meu Deus, que palavra dura. Tem gente que não fala assim, não tenho nem estrutura para ouvir uma coisa dessa. Mas depois ele fala, eu só tô falando essa coisa dura porque eu te amo. Olha que Deus lindo. Porque eu quero, eu me preocupo com você, eu quero sua mudança. E depois ele fala, eu tô aqui à porta. Tô batendo. Se você, eu não vou bater de novo que meu cachorro vai latir, né? Vocês ouviram aí, né? Tô aqui batendo na porta. Se você ouvir a voz e abrir a porta, eu vou entrar. Vou ceiar com você, ou seja, ele estava querendo dizer, nós vamos ter comunhão. Ceia fala de comunhão, meu irmão. Você não chama para sentar na sua mesa, pelo menos eu não chamo, eu acredito que você também não chama qualquer pessoa. Você chama uma pessoa que você quer ter comunhão, quer ter ali, né? Você quer ter assunto em comum, que você quer, ou às vezes até um pouco conhecer mais, mas você não chama para almoçar, sentar na sua mesa, jantar, qualquer pessoa, né? Então Jesus estava falando, eu entrarei na casa e com ele ceiarei e ele comigo. Ou seja, nós teremos comunhão um com o outro, mas você tem que abrir a porta. É isso que Deus estava dizendo ali com aquela igreja. E aí, meu irmão, você vê que Deus ele sempre está falando, ele sempre está cuidando. Então, essa é a mensagem que eu tenho nesse domingo para a sua vida, né? Para a nossa vida, a mensagem da palavra de Deus, que está lá em Apocalipse, falando da 7ª igreja, que é a igreja de Laodiceia, que apesar de ser uma igreja reprovada, você não vê Deus fazendo um elogio dessa igreja. De todas as igrejas aqui, as outras 6 igrejas, essa é a única que você não vê Deus fazendo um elogio. Ele só critica, ele só, na verdade, ele repreende, ele está mostrando os erros. Porque as outras igrejas tinham erros, fora Esmirna e Filadélfia, que foram igrejas aprovadíssimas, que não teve nada que Deus falasse, olha, isso é ruim. Igreja que Deus olhou e falou assim, essa daí, ó, tô me agradando, continua assim. A única coisa continua assim, persevera nisso aí. Fora essas 2 igrejas, as outras sempre tinha uma coisinha ruim e a coisa boa. Tinha o elogio e tinha a repreensão, a crítica. O elogio era para quê? Para mostrar que ele vê coisa boa e continua assim. E a crítica era para quê? Olha, isso daqui não tá sendo legal, você vai ser prejudicado se você continuar assim. Mas a igreja de Laodiceia você não vê isso, você só vê Jesus falando coisas difíceis e duras para aquela igreja, porque ela estava em tal ponto de pecado e erros e se achando assim soberba de ter tudo material, que o Senhor falou, olha, para você, eu estou vomitando você da minha boca. Para mim, aos meus olhos, você está sendo, como ele usou lá, né?
desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Ou seja, aos meus olhos está tudo errado, está péssimo. Mas, né, eu repreendo, botei a Bíblia aqui, né? Eu repreendo e castigo os que eu amo. Ou seja, ele estava dizendo, eu estou à porta e bato. Entendeu a mensagem para sua vida nessa noite? Nessa tarde? De domingo? Nesse domingo de tarde? Vê como você está diante dessas todas essas igrejas que foram ministradas aqui nessa semana, de segunda até hoje. Né? Vê em qual delas você se enquadra. Se for Esmirna ou Filadélfia, pode ficar feliz. Porque foram igrejas, né? Que realmente elas agradaram o coração de Deus. Então você fica feliz, mas olha, não fica feliz e para, fica feliz e persevera, meu irmão, né? Tem outras igrejas aqui, ó. Se foi a igreja como a igreja de Éfeso, né? Que fala que você volta lá ao primeiro amor. Não pode deixar o primeiro amor, continua fazendo as coisas, mas não esquece do primeiro amor. Ou seja, faz tudo com muito cuidado, com muito amor, com muita atenção, né? Então cada igreja, Deus estava dizendo ali alguma coisa para elas, e que você possa entender, né? E ver em qual delas você se enquadra. E nessa tarde aqui que você possa prestar atenção nessa igreja de Laodiceia, que você possa tentar buscar o Senhor, abrir a porta do seu coração e deixar Ele entrar. O Senhor fala para você, eu vou encerrar essa mensagem dizendo assim, olha, eis que estou à porta e bato. Deus diz para nós nessa tarde. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei contigo e você comigo. Abre a porta do seu coração, deixa Deus entrar. Ele só tem coisas boas para fazer. Ele só tem, assim, coisas tremendas para realizar. E outra coisa, as pessoas às vezes se preocupam assim, olha, eu tenho que me inclinar para Deus, eu tenho que me prostrar diante do Senhor, eu tenho que mudar a minha vida primeiro. Não! Quem te disse isso? Você tem que vir como você está. Vem do jeito que você tá. Tá cheio de erro, cheio de pecado, cheio de tudo errado. Vem do jeito que você tá. Porque eu tenho certeza que Deus não vai deixar você assim. Você vai ser transformado se você abrir o seu coração. Mas não espera mudar, porque quem vai te ajudar é o Senhor. Você tem que querer e Ele vai te dar força. E você vai mudar naquilo que for necessário. Mas abrir o coração depende de você, não depende de Deus. Abrir o coração e vir, querer se render aos pés do Senhor, querer se humilhar diante de Deus, depende de você e de mim, de nós. Não depende de Deus. Deus, Ele já falou, olha, eu estou aqui à porta, eu estou pronto para te ajudar. Eu estou pronto para te fortalecer, para te curar. Estou pronto para fazer libertação, fazer restaurações na sua casa. Eu estou pronto. Mas você precisa abrir o coração para eu entrar. E quando você abrir, não precisa se preocupar que Ele vai entrar, não esconda nada de Deus, deixa Ele entrar, sabe? Tem gente que ela fala assim, entra visita na sua casa, você fala, não, eu quero que entre só na sala, porque o resto tá bagunçado. E aí você só recebe a visita na sala. Mas Jesus, você tem que abrir, ó, abre a sala, abre o quarto, abre a cozinha, abre todos, aquele quartinho da bagunça, abre todos os lugares do seu coração, meu irmão, para Ele trabalhar, para Ele poder fazer a obra completa. Porque se a gente ficar guardando ou prendendo, né, aquilo que a gente não quer que Deus mexa, a gente nunca vai ser totalmente transformado. E o que a gente mais vê hoje são pessoas que vêm para a presença de Deus, se rendem aos pés do Senhor, começa a caminhada com Deus, mas o que acontece? Não é totalmente transformado, sabe por quê? Não é porque Deus não tem capacidade, Deus Ele é tremendo, Ele é todo poderoso, é porque a pessoa não abriu, não deixou Deus trabalhar. Ficou ali, não, Senhor, pode mexer em tudo, mas essa área eu não quero que o Senhor mexa. Deus quer trabalhar em todas as áreas da nossa vida, meu irmão. E Ele não tem nada de ruim, os pensamentos do Senhor são de paz e não de mal, para vos dar o fim que vós esperais, diz a palavra, Jeremias capítulo 29. Então que Deus abençoe a sua vida, que você possa meditar nessa mensagem que a gente leu de Apocalipse aqui 3, onde fala da 7ª igreja, que é a igreja de Laodiceia, que você possa, né, se render aos pés do Senhor. E você que já está na presença do Senhor, meus irmãos estão me assistindo, né, amigos, né, glória a Deus pela vida de cada um, que vocês possam, meus irmãos, perseverar na presença do Senhor, né, perseverar, porque é árdua essa obra, né. Os pastores, amigos aí que estão me assistindo, essa
essa obra que a gente faz é árdua, mas se a gente perseverar, Deus vai dar vitória, né? Deus tem colocado vidas nas nossas mãos pra gente cuidar, então que a gente possa fazer essa obra com muito amor, com muito carinho, com muito temor ao Senhor. Deus abençoe vocês, que a paz esteja com vocês, do nosso Deus, que você tenha um excelente restante de domingo, né? Porque a gente já são 4h15 aqui, 4h13, que Deus, né, cuide de você, que Deus, né, ajude você a entender o que Ele tem para sua vida. Em nome de Jesus, Deus abençoe, a paz esteja com você. Amém.